Saudações geográficas! Sou a professora Helena. Por favor, peguem seus materiais. Quem estiver com um livro de geografia, o didático, por favor, abra no capítulo onde comenta sobre os ambientes do planeta Terra. Quem quiser participar com você, sinta-se convidado. Vamos fazer a geografia juntos hoje. Mas antes, quero passar alguns recadinhos. Quero dar o seguinte recado para quem está acessando o Google Classroom. Por favor, antes de fazer a sua atividade online, não esqueça de registrar a sua presença. Ela é muito importante. E aos alunos que não possuem o acesso do Google Classroom, que necessita pegar as atividades na instituição, veja certinho na sua escola quais são as datas da distribuição e coleta deste material. Se você que tem acesso digital ao Google Classroom, evite pegar este material impresso, porque pela questão da sustentabilidade. Pense em papel, árvores e outra. O meio digital, o meio online, ele é muito mais interativo e até muitas vezes mais rápido. Tranquilo, turma? Vamos então, sexto ano, iniciar com os conteúdos da aula de hoje? Vamos ver os ambientes que formam o planeta Terra. A atmosfera, hidrosfera, litosfera e depois a biosfera. Vamos iniciar a aula? Planeta Terra. Para ocorrer o desenvolvimento da vida no planeta, é necessário a interação dos ambientes, os quais são divididos em atmosfera, litosfera e hidrosfera. Vamos iniciar a aula com o ambiente da litosfera. Vamos compreender o que é esse ambiente e como que ele aparece em nosso planeta e por que ele é importante para a vida. Litosfera corresponde à parte sólida do planeta, sendo formada pela crosta terrestre, solos, rochas, minérios, relevos e a parte rígida da camada manto. Lembram-se que a gente viu em aulas anteriores sobre as camadas internas da Terra com a crosta, manto e o núcleo? Então, a crosta é a camada mais fininha, é a camada que nós temos contato, onde as rochas estão em estado sólido, porque a temperatura é bem menor, a ponto de permitir a solidificação delas. Lembre que o manto, a maior parte do manto é formado por magma. Magma é rocha fundida, rocha derretida com alta temperatura. Um exemplo de litosfera são os relevos da montanha, nesse caso um conjunto de montanhas. As montanhas são formadas por rochas, mas a litosfera não aparece só aqui, está aparecendo também no solo, aonde as árvores cresceram, aonde o ser humano conseguiu construir a sua casa. Então, viu como o solo é importante? Minérios, a matéria orgânica, a fertilidade do solo. Bem, vamos ver a litosfera, então, em nosso estado. Vila Velha, em Ponta Grossa, e o exemplo do Cânion de Guartelá, em Tibagi. Sim, em Vila Velha, veja as formações rochosas, as formações sedimentares, esculpidas pelo vento, pela chuva, a famosa taça de Vila Velha. Um outro exemplo é o Cânion de Guartelá, as rochas escavadas pelo rio, né? Veja que até o rio ele possui rochas emersas que estão acima da água do rio. Esses são alguns dos exemplos. Litosfera. A superfície terrestre possui a crosta continental, terras emersas, e a oceânica, terras submersas pela água dos oceanos e mares. Então,
Então, vamos ver neste desenho, como a gente já estudou, a crosta é a camada do planeta Terra, só que ela tem parte que está acima da água do mar e do oceano, que a gente chama de terra emersa, e tem a crosta oceânica que está abaixo da água do mar e do oceano. Sim, quando você vai lá para a praia, quando você entra no mar, aquela parte que você está sentindo a areia é uma parte já da crosta oceânica. Então vamos ver. A crosta continental, tudo que está acima do nível do mar, e a crosta oceânica, a parte da superfície que está abaixo. Tranquilo, turma? Vamos ver agora um novo ambiente, a atmosfera. Por que ela é importante para a vida? Bem, a atmosfera é o ambiente da Terra que corresponde à camada de ar que envolve o planeta, sendo formada por vários gases. E quais seriam estes gases, turma? Bem, a atmosfera é formada por 21% de oxigênio. Gente, o oxigênio é extremamente importante para o ar. É um dos gases mais importantes para a vida. 78% nitrogênio. Um pouquinho, 0,03 de gás carbônico e 0,97 de outros gases. Estes dois somados vai dar 1%. Qual é a importância da atmosfera? Bem, por que ela é necessária? Porque se não tivesse ela, por que não haveria vida? Bem, com a camada de ozônio, protege o planeta da radiação ultravioleta liberada pelo Sol. O que seria essa radiação ultravioleta? Bem, a radiação ultravioleta em excesso, em grande quantidade, pode trazer, por exemplo, câncer de pele. Sim, pode trazer queimaduras. Já ouviu aquele famoso vermelhão de quando toma o excesso de sol na praia, em horários inadequados? Então, é porque foi um excesso desta radiação. Eu gosto de comparar que a camada de ozônio para o planeta é como se fosse o nosso protetor solar quando a gente passa na pele para nos proteger. Só que a camada de ozônio, ele não é um creme, ele não é uma loção, ele é um composto de gases que faz uma atuação para filtrar essa radiação excessiva. Bem, utilização da atmosfera para o sistema de comunicação, com o uso de satélites. Há uma camada que faz parte da atmosfera que ela tem uma grande concentração de íons, que contribui para o sistema de comunicação, o qual utiliza-se o instrumento do satélite. Também temos a realização neste ambiente o chamado transporte aéreo, feito pelos aviões. Tranquilo, turma? Vamos ver então algumas camadas. A camada da atmosfera chamada troposfera é a primeira camadinha vindo da superfície terrestre. Reparem que até temos as construções, quer dizer que é a camada onde boa parte dos seres vivos estão. Então, também nesta camada vai ter uma maior concentração também de oxigênio e também ocorre a grande parte dos fenômenos meteorológicos. O que seria isso, professora? Chuva, o deslocamento das massas de ar, seriam estes efeitos. Temos a estratosfera, onde geralmente também ocorre o passar do transporte aéreo, dos aviões. A mesosfera, a termosfera e exosfera. A exosfera é a camada limite para o espaço sideral. Então, ela é o término da atmosfera para o espaço sideral. Bem, algumas características das camadas da atmosfera. Troposfera, ao desenvolvimento dos seres vivos, maior oxigenação. Estratosfera, a capacidade respiratória diminui bastante. Mesosfera,
a camada é muito fria. Termosfera, maior camada da atmosfera e a mais quente. Exosfera é o limite com o espaço sideral, sendo a última camadinha da atmosfera. Bem, preparem os seus materiais e vamos aos exercícios. Exercício 1. Os fenômenos meteorológicos, como chuvas, ventos e deslocamentos de massas de ar, acontecem em grande parte na camada. Temos 4 opções. Letra A, estratosfera. Letra B, termosfera. C, troposfera. Ou a letra D, mesosfera. Então, qual é a camada da atmosfera que está o desenvolvimento da vida e que ocorre os fenômenos meteorológicos da chuva, vento? Tranquilo? Vamos tentar?
Vamos à correção? Bem, então qual destas camadas é a camada da atmosfera, parte da atmosfera, que possui o desenvolvimento da vida e a ocorrência da chuva, vento, deslocamento da massa de ar? Quem assinalou letra C, troposfera, parabéns! Quem não acertou, fica tranquilo. Reveja a aula, anote suas dúvidas, pergunte ao seu professor no Google Classroom, não tem problema. E a gente vai tentando. Eu só quero fazer uma pequena retomada que essas camadas, elas são partes da atmosfera. Então, cada uma tem a sua função e a sua característica na atmosfera. Lembra quando eu falei da camada de ozônio? A camada de ozônio ela é uma pequena parte da atmosfera. É uma camada de ar que, novamente, eu quero reforçar que é super importante, que ela tem a função de nos proteger da radiação ultravioleta excessiva. Mas vamos para o exercício 2? O ambiente da litosfera é formado por 4 opções. Letra A, presença dos seres vivos. Letra B, a litosfera é formada por água de rios, lagos, mares e oceanos. Letra C, a litosfera é formada por vários gases como nitrogênio e oxigênio. Letra D, a litosfera é formada por solo, rochas, relevo e minérios que estão presentes na crosta terrestre. E aí, turma, vamos analisar?
Vamos corrigir juntos? Então, o exercício 2, ele pergunta como a litosfera ela vai aparecer, vai ser formada. Bem, temos a opção presença dos seres vivos. Os seres vivos é uma formação de um outro ambiente que ainda a gente vai estudar. Temos a opção B, água de rios, lagos, mares e oceanos. Também são exemplos de uma formação de um ambiente que ainda vamos ver nesta aula, mas não é litosfera. E temos a opção C, vários gases, nitrogênio, oxigênio. Mas se são gases, se fazem parte da camada de ar, então vai ser parte da atmosfera. Mas a questão quer saber da litosfera. Então a opção será D. A litosfera corresponde o solo, as rochas, as formas de relevo, os minérios. Tranquilo? Cada ambiente com seus exemplos, com as suas formações. Vamos continuar o conteúdo? Vamos ver agora o ambiente da hidrosfera. É o conjunto das águas presentes no planeta Terra, por meio de vapor, de água, chuva, lago, rio, mar, oceano, geleira, lençol freático. Veja em quantas formas a água aparece em nosso planeta. E a água, ela é extremamente essencial à vida de qualquer ser vivo. Hidrosfera. A água é muito utilizada pelo ser humano, sendo desde o consumo básico ao uso para irrigação nas lavouras, geração de energia, pesca, transporte, esporte e etc. Então, assim como também a atmosfera ela proporciona funções, meios, a hidrosfera também vai oferecer isso. Então, veja, a água tem para o consumo básico. O que seria esse consumo básico? Desde tomar a água, a higiene, o tomar banho, a lavar a louça, a roupa, enfim. E há outras utilidades que a gente utiliza para a água. Quando a gente comenta transporte, existem várias formas de usar rios e oceanos como meio de transporte. Veja, no oceano e mar, transporte marítimo. Em rios é o transporte fluvial, por meio mais de barcos, balsas. Bem, vamos ver que a hidrosfera, ela também tem 3 características da água, 3 condições. A água doce tem baixa concentração de sal, a gente chama de salinidade, sendo encontrada em rios, lagos, lençóis freáticos, reservatórios. Temos a água salgada, que tem maior concentração de sal e está nos oceanos e mares. E uma classificação importante que é a água potável, que é a água que possui as condições adequadas para o consumo, inclusive do ser humano. Quando a gente fala água doce, não quer dizer que tem açúcar nesta água, não. É que a concentração desta água é bem baixa, bem pouquinho, tanto que você acaba não percebendo. Esta água doce, ela vai ser encontrada então em rios, lagos, lençóis freáticos, quando você também constrói poços artesianos para captar essa água subterrânea. A água salgada, ela é imprópria para o consumo, porque o sal ele vai fazer até um outro efeito. Em vez de te hidratar, a água salgada vai te desidratar, vai te fazer mal. E a água potável é a condição da água para o consumo, ou seja, aquela água que nós popularmente chamamos de limpa. E o que seria essa água limpa? Bem, sem poluição, contaminação, às vezes com poucos sedimentos que eu digo seriam, digamos, resíduos do solo e assim por diante. Mas, com esta imagem, com o ambiente da hidrosfera em nossas mãos,
Gostaria de dizer e reforçar o quanto é importante a preservação de cada ambiente, inclusive do ambiente da hidrosfera, o ambiente da água. O nosso estado está com várias cidades fazendo o racionamento da água. A água, ele é um recurso renovável, tá? Ou seja, ele se renova. Contudo, a água potável, ela está diminuindo cada vez mais. Por quê? Bem, desmatamento que prejudica as matas ciliares dos rios, prejudicando a qualidade do rio. A poluição e contaminação que ocorre cada vez mais. Temos também a mudança do ciclo hidrológico, o ciclo da água quando ela evapora e retorna para nós em forma de chuva. Nós não passamos aqui no estado por uma estação de seca com várias semanas e até meses sem chuva. Isso não nos afetou? Veja, os nossos reservatórios de água abaixaram o nível. Ou seja, a distribuição de água tem que ser racionada, economizada. E o que eu, você e cada um de nós, não só paranaenses, cada um dos habitantes do planeta, podemos fazer para que seja mais conservado essa água, principalmente a potável. Bem, vamos ver agora que tem um ambiente da biosfera. E como que essa biosfera vai aparecer? Bem, quando é a soma da litosfera, que são as rochas, o solo, mais a união, a interação da atmosfera, que é o ar, mais a hidrosfera, que é o ambiente da água, então, a soma do solo, rochas, ar, os gases, a água, com esses três, você vai ter a formação de um quarto ambiente, que é a biosfera. Bio, vida, é o ambiente dos seres vivos. Por isso que eu coloquei até o planeta Terra. O planeta Terra é um planeta com muitas vidas, e não só do ser humano. Você tem das plantas, dos animais, bactérias, algas e assim por diante, muita variedade. Biosfera. A biosfera é representado pela existência dos seres vivos, sendo resultante da combinação dos outros ambientes. Vamos ver aqui um exemplo, uma ilustração que eu acho que ele acaba explicando muito bem como a biosfera vai ser formada e aparecer. Então, temos a litosfera, a crosta, o solo, o relevo da montanha. Então, essa parte é a litosfera. Temos a hidrosfera representada pelo oceano. E temos a atmosfera representada aqui pelas nuvens, pelas camadas de ar. Como estes três se uniram, permitiu a existência da vida. Por quê? Com a água, o ar e o solo, a grama, o pasto se desenvolveu, que vai servir de alimento para o animal, o qual pode servir de alimento para outros seres vivos. Veja o ambiente da água. Muitos falam, mas a água é só a água e o solo. Não, tem a influência da atmosfera na água. A água possui oxigênio para estes seres vivos. No caso, colocamos aqui então os peixes, a baleia, elas precisam também de água, de oxigênio, desculpa. Só que esse oxigênio está junto no ambiente da água. Então, turma, veja, a existência de todos estes ambientes forma a vida. Pode ser a vida do boi, da baleia, do pássaro e do próprio ser humano. Bem, vamos praticar esse conteúdo e vamos aos exercícios. Exercício 3. Quais atitudes que podemos realizar em relação à preservação da qualidade e quantidade de água potável existente no planeta? Lembra que eu ainda perguntei não, né? Deixei uma pontinha de análise crítica em vocês quando eu comentei o que nós podemos fazer para o ambiente da hidrosfera
ser mais preservado. Interação humana sempre vai existir, impactos vão existir, mas o que a gente pode fazer para ser impactos menores? Porque nós precisamos desta água, não só em qualidade, mas também em quantidade. Pensa lá, repare que a questão está no plural. Quais? Quais atitudes? Então, no mínimo, 2. Vamos tentar? E aí, quais atitudes você pensou sobre o cuidado com a água? Tanto assim na quantidade ou no cuidado da qualidade? O que você pensou? Bem, coloquei alguns exemplos, tem muito mais. Podemos realizar o uso moderado da água, evitando o desperdício. Também podemos cuidar e não poluir a água dos rios, lagos, mares e oceanos. Bem, estas são algumas formas. Mas, por exemplo, tem algumas pessoas que gostam de captar a água da chuva. Então, compram algumas barris, né? Barril deixa cisternas e aí vai acumulando essa água da chuva. Até não é para o consumo, para beber, mas pode ser usado, por exemplo, para lavar a calçada, o carro, ou até para irrigar plantas. São formas, são pequenas atitudes que fazem grandes diferenças. Começa uma atitude minha, sua, e aí vai se multiplicando, faz muita diferença. 4. Vamos ver o que a 4 está pedindo. Identifique na imagem a seguir o elemento, um exemplo da biosfera, atmosfera
hidrosfera e litosfera. Antes da gente ir para esta questão, já sair responder, vamos relembrar. Biosfera, o ambiente da vida. O que tem nesta imagem da Ilha do Mel, da Praia do Farol, que esteja representando a vida? O que temos nesta imagem que representa a atmosfera, tá? Ou seja, os gases, o ar. O que temos nesta foto que representa a litosfera, que é a parte da crosta terrestre? E da hidrosfera, o que tem nesta imagem que representa a água no ambiente? Lembrando, esta imagem então é uma praia do Farol na Ilha do Mel, com o morro, com o farol no topo, com as pessoas, os turistas curtindo, né? Até eu fiquei com inveja dessa imagem, até eu queria estar aqui. Mas vamos tentar?
Vamos identificar os exemplos que aparecem na imagem de cada ambiente? Bem, vamos colocar como base alguns exemplos. No elemento da biosfera, temos as pessoas. O ser humano é um exemplo de vida, mas pode ser que haja, pode ser, não é certeza, também há vida dentro aqui da praia, né? Dentro da água do mar. Os peixes, as algas, só que elas acabam não aparecendo neste momento na imagem, mas a gente presume. Talvez os animais nesta mata. Mas vamos ao ambiente da atmosfera. O que podemos colocar como exemplo? O céu, e que céu lindo, né? Sem nuvens. Mas podemos colocar o céu, mas entre parênteses, os gases que formam a atmosfera e que a gente consegue respirar. Temos a hidrosfera, a água do mar como exemplo, ela aparece aqui. Então, tá bem evidente. E a litosfera? A litosfera tem vários exemplos. Aqui foi colocado a areia, que é a parte do solo ali, né, do litoral. Mas nós temos as rochas que formaram este morro. Vou fazer uma perguntinha. A planta, as árvores, as gramas, vão fazer parte de qual ambiente? Bem, planta é ser vivo, então vai fazer parte da biosfera, vida. Tranquilo? Bem, vamos para a última questão. 5. A união da atmosfera, hidrosfera, litosfera compõe um ambiente que permite a formação da vida, o qual chamamos de... São só 3 opções. Forma um ambiente da biologia? Forma um ambiente da biosfera? Ou forma um ambiente da biografia? Então, a litosfera mais hidrosfera mais atmosfera formam qual ambiente? Vamos lá?
aí, qual opção que você assinalou, que você escolheu? Bem, então o ambiente da atmosfera junto com a hidrosfera e junto com a litosfera, com esta interação, forma um ambiente da biosfera, ou seja, opção D. Tranquilo? Acertou? Parabéns, continue assim. Vixe, não acertei. Opa, você está tentando. Como eu falei em outro momento, reveja a aula, tire dúvida, que você vai conseguir. Tranquilo? Bem, os conteúdos da próxima aula serão continentes, ilhas, oceanos e mares do nosso planeta Terra. Agora que você já conheceu os ambientes que formam ele. Bem, quer fazer um reforço, quem está acessando o Google Classroom, por favor, não esqueça de confirmar a sua presença. Deixo o meu abraço para vocês, abraço virtual e até a próxima aula.